Arquimedes de Siracusa, 287 a.C. a 212 a.C., um dos maiores matemáticos de toda a antiguidade. Publicou entre todos os trabalhos uma espécie de quebra-cabeça que intrigou matemáticos e historiadores. Conhecido como Estomóquion, aparentemente um jogo, semelhante ao conhecido Tangram, que é um quebra-cabeças geométrico chinês formado por 7 peças, chamadas tans. São 2 triângulos grandes, 2 pequenos, um médio, um quadrado e um paralelogramo. O Estomóquion é um arranjo de 14 peças que formam um quadrado. O objeto consistia em mover tais peças formando o quadrado. De certo, Arquimedes deveria saber que de várias formas isso poderia ser feito. O Estomóquion foi considerado um jogo na época, mas Arquimedes criou para fins da análise combinatória, segundo o historiador de matemática Dr. Reviel Next, na Universidade de Stanford, na Califórnia, onde publicou em 2003 suas afirmações no jornal americano The New York Times. Mais especificamente, a conclusão de Next é que Arquimedes desejava determinar de quantas formas distintas poderiam ser encaixadas as 14 peças para formar o quadrado. A equipe de Next provou que a resposta para essa questão pode ser 17.152, ou, desprezando as soluções simétricas, 268, que nos parece mais plausível. Não sabendo se ao certo, o próprio Arquimedes obteve essa resposta. De qualquer forma, o fato fundamental é que a origem da análise combinatória talvez não tivesse no estudo do binômio de Newton, como se acreditava, mas bem antes, em problemas desse tipo, como nesse caso que remonta à genialidade de um homem que sempre esteve à frente do seu tempo, Arquimedes. A teoria combinatória apareceu como capítulo novo na matemática em fins do século XVII, e dentro de poucos 3 anos notáveis livros surgiram. O Tratado sobre o Triângulo Aritmético, escrito em 1654 e publicado em 1665, de Pascal. Dissertação da Arte Combinatória, de 1666, de Leibniz. E A Grande Arte de Aprender, 1669, Athanasius Kircher. E também em trabalhos de Wallace, 1673, Fernet-Claude de Besse, de 1693, de Bernoulli, 1713, e de Moore, em seu Doutrina de Chances, em Londres, de 1718, que tinha um caráter análogo. O matemático francês Fernet-Claude, de 1693, apresentou todos os 880 quadrados de ordem 4, e nessa mesma época, seu compatriota Delalobert, de 1691, descreveu o método de construção de quadrados de ordem ímpar conhecido como método de fronteira, que aprendeu com o povo de Sião. Leibniz descreveu em 1666 a combinatória como sendo o estudo da colocação, ordenação e escolha de objetos, enquanto Nicholson, em 1818, definiu-a como o ramo da matemática que nos ensina a averiguar e expor todas as possíveis formas através das quais um dado número de objetos pode ser associado e misturado entre si. Segundo Berg, 1971, a definição de combinatória depende de conceitos, de configurações, pois intimamente os matemáticos acreditavam que certos problemas são de natureza combinatória e que os métodos para resolvê-los devem ser estudados. Há, em geral, 4 aspectos da combinatória moderna: listar, contar, estimar e existir, muitos dos quais podem ser ilustrados pelo problema de dispor n distinguíveis objetos em uma fileira. Para Biggs, 1979, há 2 princípios de contagem que são a base da maioria da aritmética e que podem também ser considerados como a pedra fundamental da combinatória: o princípio da adição e o princípio da multiplicação, sendo que o primeiro diz que se queremos contar um conjunto de objetos
podemos dividir isso em duas partes, contar as partes separadamente e somar os resultados. Isso é fato de experiência do dia a dia. Já no segundo princípio, temos que se uma decisão pode ser tomada de X maneiras e a partir dessa, outra decisão pode ser tomada de Y maneiras. Então, o número de maneiras possíveis será a multiplicação entre x e y, ou seja, x vezes y. Na análise combinatória, estuda-se formação, contagem e propriedades dos agrupamentos que podem constituir-se segundo determinados critérios, com objetos de uma coleção. Esses agrupamentos distinguem-se fundamentalmente entre três espécies: arranjos, permutações e combinações, e podem ser formados de objetos distintos ou repetidos. Ainda no início do século XIX, não havia significado preciso para o emprego dos termos arranjo e permutação. Leibniz designava as permutações por variações, que é a palavra hoje utilizada por alguns autores para indicar arranjos. A análise combinatória serve hoje de base a várias teorias da análise matemática: probabilidades, determinantes, teoria dos números, teoria dos grupos, topologia, entre outros. Então, o assunto é foco de muita atenção, pois na literatura não existe uma definição satisfatória dessa ciência e de suas ramificações. Até os dias atuais, a análise combinatória tem ganhado muita importância. Tal fato deve-se à chegada da matemática discreta na segunda metade do século XX. Alguns autores defendem que a matemática discreta e seu crescimento deve-se principalmente a muitas aplicações de seus princípios em negócios e para seus vínculos próximos à ciência da computação, tais como o algoritmo de computador, linguagens de programação, criptografia e desenvolvimento de softwares. Mas o que é matemática discreta? A matemática discreta, também é chamada de matemática finita, é o estudo das estruturas algébricas que são fundamentalmente discretas, em vez de contínuas. Formalmente, a matemática discreta tem sido caracterizada como um ramo da matemática que lida com conjuntos contáveis. Conjuntos que possuem a mesma cardinalidade como subconjuntos dos números naturais, incluindo números racionais, mas nem todos números reais. E aí, gostaram de saber um pouco da história da análise combinatória? Continuem ligados nos próximos vídeos, pois apresentaremos mais histórias com relação aos conteúdos da nossa matemática.